eu concordo com você, dá um aperto no coração ver um sorvete se perdendo dessa maneira, né? Mas a imagem que você tem aí do lado tem menos glamour e menos apelo do que aquela e mostra o mesmo fenômeno. O que você tem aí? Uma pedra de gelo derretendo dentro de um copo. Esse é o assunto dessa nossa aula de agora, os estados físicos da matéria e as suas transformações. Bom, quando a gente fala em estados físicos da matéria, o que normalmente vem à nossa cabeça? Sólido, né? Já vai pensando, vai olhando aí à sua volta, vendo que objetos estão no estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Você poderia me perguntar, mas professor, são só esses três estados da matéria? Olha, na verdade não, viu? Na verdade nós temos outros estados da matéria também, mas eles não são tão comuns no dia a dia e alguns são bem sofisticados, fazem parte de pesquisa avançada. A nossa intenção não é derreter o seu cérebro pensando nessas coisas agora. Eu sei, foi um trocadilho infame, mas era oportuno. A nossa intenção é falar dos estados comuns do dia a dia, sólido, líquido e gasoso, e as suas transformações. Vamos lá? Primeiramente, eu vou pedir para você pensar nesses três estados do cotidiano e dar exemplos. Então, pense em algo no estado sólido. Se você pensou em gelo, tudo bem, não tá errado. É correto, gelo é água no estado sólido. Mas à sua volta, você tem gelo? Você não tem, por exemplo, madeira? A madeira da cadeira onde você está sentado, por exemplo? Estado líquido. Água no estado líquido? Pode ser, mas a gente tem uma série de outras substâncias no estado líquido também, né? Como óleo de cozinha? Pode ser. E gasoso? Aí você pensou que em vapor d'água? Tudo bem, pode ser, mas você tem o ar e outros gases também próximos a nós, que também estão aí no estado gasoso. Então, o importante é você saber reconhecer esses três estados, sólido, líquido e gasoso, e dar exemplos, e de preferência, fuja do exemplo clássico da água. Não que ele está errado, mas é porque às vezes a gente fica preso somente nele, tá bom? Aqui nós temos o chamado diagrama de mudanças de estado. E é importante que se diga o seguinte agora. Nós temos principalmente duas maneiras de fazer com que um estado da matéria, por exemplo sólido, ou líquido ou gasoso, se transforme em outro estado. Uma delas é variando a pressão externa sobre esse corpo, e a outra é variando a sua temperatura. Nós vamos falar aqui apenas das mudanças de estado motivadas por variação de temperatura, ok? Então, olhando nesse diagrama, nós temos o seguinte: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Como é que se chama a passagem do estado sólido para o estado líquido? Fusão ou derretimento. O gelo derrete e vira água, a parafina de uma vela derrete e vira parafina líquida. Como é que se chama a passagem do líquido para o gasoso? Vaporização. A água se transforma em vapor d'água, gases liquefeitos, que na verdade são líquidos, podem se transformar em estados gasosos novamente e assim por diante. Bom, sobre a vaporização eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. É possível também a gente fazer o processo inverso, do estado gasoso para o líquido, a gente tem o nome de liquefação, um outro nome que se utiliza aqui também é condensação. Nós temos também a passagem do estado líquido para o estado sólido, solidificação, a água congelando e se tornando gelo. A parafina que escorreu da vela chega ao pé da vela e se solidifica novamente, ok? E nós temos também a seguinte possibilidade, do sólido, passagem direta para o estado gasoso. Essa passagem chama-se sublimação. O estado gasoso para o sólido também se chama sublimação, a gente pode usar o mesmo nome, tá? Então deixa eu completar aqui. Primeiro, eu falei para você que eu ia falar alguma coisa a respeito da vaporização. A vaporização é um termo genérico que a gente usa para a passagem do líquido para o gasoso. Mas você pode encontrar aqui, por exemplo, o termo evaporação, que acontece com a água da roupa que você coloca no varal, que vai lentamente passando para o estado gasoso. Nós temos a ebulição, que é o termo que se usa, por exemplo, para água fervendo na caneca, né, um processo mais rápido, mais turbulento, mais agitado. E a diferença fundamental, né, na verdade, há outras diferenças, mas a gente pode citar uma. A evaporação ela pode acontecer a qualquer temperatura. A ebulição ela acontece somente numa temperatura fixa. No caso, se for ao nível do mar, a água passa do estado líquido para o gasoso, por exemplo, ou seja, passa por ebulição em 100 graus Celsius, ok? E nós temos também a calefação, que é um processo muito mais brusco, muito mais violento, muito mais rápido, que é quando você, por exemplo, joga água numa chapa muito quente e ela forma aquela fumaça muito rápida e se transforma, a água líquida se transforma no estado gasoso de uma forma bem mais rápida do que na ebulição, por exemplo, tá? Um outro complemento que eu quero deixar para você aqui é com relação à sublimação. Como a sublimação é um processo mais difícil da gente observar no cotidiano, os exemplos não são tão simples assim. A gente costuma citar dois que são bem conhecidos, que são a naftalina, que são aquelas bolinhas brancas que você vê, por exemplo, as pessoas usando para espantar baratas dos ambientes, e o gelo seco.
Ah, o gelo seco eu conheço, professor, é o gás carbônico congelado. Toma cuidado. Se ele está congelado, ele não pode ser chamado de gás carbônico. É o dióxido de carbono no estado sólido, tá? Que se usa em processos industriais, em processos de cozinha mais sofisticados, ou até como efeitos de mágica, efeitos visuais para balada, para festas, ou até realmente números de mágicas, porque quando você coloca o gelo seco em contato com o ambiente, em contato com um líquido mais quente, por exemplo, ele se transforma no estado gasoso rapidamente e solta aquela névoa, aquela fumaça que a gente vê característica de shows e espetáculos, por exemplo. Tá bom? Então, ó, presta atenção nesse diagrama e aprenda a reconhecer as passagens dos estados e os seus respectivos nomes. Isso é importante, tá ok? Vamos adiante. Uma informação importante que eu quero deixar registrado para você aqui, ó. Imagina o seguinte: você tem um cubinho de gelo que está a uma temperatura abaixo de zero, por exemplo, 10 graus negativos, ok? E você está ao nível do mar. Ao nível do mar, a gente sabe que o gelo só derrete e vira água em 0 graus. Então, primeiro, você tem que fazer esse gelo chegar em 0 graus. Por mais estranho que pareça, você está aquecendo o gelo, porque afinal de contas, aquecer aumenta a temperatura. Quando o gelo chega em 0 graus, aí o processo de fusão acontece. E aí, durante o processo de fusão, durante o intervalo de tempo em que o gelo, água no estado sólido, se transforma em água no estado líquido, a temperatura não varia, tá? Depois que todo o gelo derreteu e virou água, aí sim você pode aquecer a outra temperatura, por exemplo, 20 graus Celsius, 20 graus positivos acima de zero. Mas é importante destacar isso aqui, ó. Durante a mudança de estado, durante o processo de fusão, a temperatura não varia. Ah, isso é sempre assim, professor? Não, isso acontece quando você tem substâncias puras, tá? Não vou detalhar muito mais além disso. Então, se tiver substâncias puras, as mudanças de estado acontecem com temperatura constante. Essa é uma informação importante de ser registrada e a gente vai retomar isso logo logo na construção de um diagrama mais completo envolvendo essas informações, ok? Então guarda isso, ó. Substância pura como é que você identifica? Durante a mudança de estado a temperatura permaneceu constante. Ou temperatura da mudança de estado permaneceu constante, então a gente está falando de uma substância pura. Caso seja uma mistura, a temperatura durante a mudança de estado também varia, tá bom?